pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, professora de Biologia. Então vamos relembrar a aula passada, recapitulando. Nós falamos sobre o reino planter, que são as plantas. Então as plantas elas são multicelulares, ou seja, tem várias células. Elas são também eucariontes, ou seja, é uma célula complexa que tem uma membrana revestindo o núcleo, que é a carioteca, então tem um núcleo delimitado. Seres procariontes não têm núcleo, eucariontes vão ter, no caso são as plantas. São também autotróficas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese e por fazerem isso, elas são base de cadeia alimentar. Então aqui na figura a gente pode ver a planta produtora servindo de alimento para o gafanhoto, que é o herbívoro, servindo de alimento para o sapo, que é o carnívoro, e quando qualquer um desses três aqui morrer, vão servir de matéria orgânica para os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, essas aqui são as classificações da planta. Aqui é uma figura que mostra a principal organela da planta, que é o cloroplasto. Então aqui a gente pode ver um corte de uma folha da planta, onde você pode ver aqui ó, a parede celular, né? E essas bolinhas verdes aqui, lembrando que são os cloroplastos, que são as organelas que têm pigmento clorofila, que absorve luz do sol para fazer fotossíntese. Aqui está uma representação de uma célula vegetal. Note que as principais partes que você vai encontrar nessa célula é a parede celular revestindo a membrana plasmática. Aqui, como é uma célula eucarionte, nós temos a carioteca revestindo o núcleo. Nós temos a organela, que é o cloroplasto que faz a fotossíntese. E aqui bem no meio, grandão, nós temos o plasto, que você vai ver daqui a pouquinho relembrar a função dele. As organelas vegetais principais, a gente já viu isso na aula passada, mas vamos relembrar. Gliossomo, que ele vai fazer o quê? Vai acumular aqui óleo dentro ou lipídio, né, dentro da célula. Nós temos os plastos, que são 3 tipos de plasto. Nós temos os leucoplastos, que vão armazenar amido, proteína e óleo. Nós temos os cloroplastos, que vão fazer a fotossíntese. Então, ele é que dá a coloração verde para as folhas das plantas. E nós temos o cromoplasto, que é aquele que vai dar coloração amarelada, avermelhada nas plantas. Cloroplasto, que é o principal organela da planta, por quê? Porque ele tem a função justamente de fazer a fotossíntese. Vai ser assunto de uma outra aula futura, mas só para relembrar que o cloroplasto ele tem 2 membranas, né? A membrana externa e a membrana interna. Aqui dentro nós temos esses disquinhos que se chamam tilacoide. Conjunto de tilacoide se chama grono e o conjunto de grano se chama grana. Nesses tilacoides são onde vai fazer a parte clara, ou seja, a fase clara da fotossíntese. E esse espaço que tem aqui entre esses tilacoides se chama estroma, que é onde vai acontecer a fase escura da fotossíntese. Quais são os revestimentos da planta, né? Ele tem a parte externa, a parte interna, onde vai ter tecidos de preenchimento e também de condução de seiva. Na aula anterior, a gente já até chegou a ver a parte dérmica da planta, né? Que no caso faz a epiderme. Quais são as partes, né? Como é que ela é composta? Primeiro, pela cutícula. A cutícula é essa parte mais externa aqui da folha. Então, peguei uma folha de uma planta, ampliei um pedacinho aqui. Essa parte mais externa aqui é a cutícula, que ela vai servir para fazer proteção para a planta, contra a perda de água, e também tem o óleo, né, que vai revestir ali a planta também para poder fazer a proteção dela contra raios do sol, ultravioleta. Nós temos os estômatos, que são essas estruturas aqui, né? Eles têm a função de fazer o quê? De abrir e fechar para fazer trocas gasosas. Então é quando a planta faz a sua respiração.
ela vai liberar o oxigênio para a atmosfera e vai capturar o CO2 da atmosfera para poder fazer a fotossíntese. E é por aqui também, nesses estômatos, que ela faz a perda de água, né? Ela faz a transpiração. Temos outras estruturas que fazem parte da epiderme, que no caso é os espinhos, né? Que são estruturas caulinárias que vão sair aqui do caule, que vai fazer a proteção da planta contra a herbivoria. Então, se algum animal herbívoro quiser se alimentar dessa planta, né, vai fazer o quê? Vai ter dificuldade e também vai se machucar. Então, é uma estratégia que a planta tem para poder se proteger. E temos também os acúlios, que são essas estruturas aqui, que são as estruturas mais epidérmicas, que é aquele famoso espinho da roseira, que a gente consegue destacar com mais facilidade. E temos também os tricomas, né? Que são estruturas que vai armazenar substâncias, que vai ajudar também na defesa dessa planta. Substâncias muitas vezes tóxicas, né? Lembra que a gente falou na aula passada, aquela planta comigo ninguém pode, né? Ela tem substâncias tóxicas ali. Algumas plantas também, que são as plantas carnívoras, também tem essas substâncias aqui, juntos aonde? Aos seus tricomas. Outra estrutura epidérmica, né? Só que agora a gente vai observar isso aonde? Nas raízes. São esses pelos absorventes. Eles têm esse formato na raiz, como se fosse realmente vários pelinhos para absorver o máximo de água e sais minerais das plantas. E o suber, que é essa casca grossa que a gente encontra onde? Nos caules, que é justamente para fazer também proteção da planta, né? Fazer também a sustentação e o isolamento térmico. Essa casca grossa aqui são feitas de células mortas, resistentes, que vai proteger essa árvore. Aqui no nossa Lima Duarte, né, nós temos o cerrado. O cerrado tem algumas plantas que quando pega fogo na questão do cerrado, que tem a época do ano para acontecer isso, muitas das plantas conseguem se proteger do fogo, por quê? Porque tem esse suber, essa casca grossa, né? Para fazer a proteção. Então o fogo vai pegar por fora, mas vai proteger a parte interna da planta. E qualquer chuva que vier, ou qualquer água que vier logo após, vai conseguir fazer com que essa planta floresça novamente. Então, a gente parou aqui, nesse momento, na aula anterior. Então, daqui para frente é que é o assunto novo. Então, o que a gente viu até agora foi só um breve resumo, uma revisãozinha do que a gente já tinha visto na outra aula. Então, agora a gente vai ver o sistema fundamental. Ele é composto por quê? Por tecidos de preenchimento, tá? Que tipos de preenchimento? É justamente esse preenchimento que você vai ver aqui, ó, no interior da folha ou do caule, né? Então vai preencher, vai dar sustentação e preenchimento para a planta, tá? Eles são conhecidos como parênquimas. Então são vários tipos de parênquima. Nós temos o parênquima clorofiliano, tá? Que contém células ricas em cloroplastos e são responsáveis por fazer a fotossíntese. Nós temos o parênquima amilífero, que é onde vai armazenar amido. Lembra que eu falei que quando a planta ela faz bastante carboidrato e ela pode armazenar esse carboidrato em forma de amido? Vai ser justamente nesse parênquima amilífero. Um exemplo, batata, né? A batata doce, o inhame, a cenoura, que são algumas raízes, armazena ali o amido. Nós temos também o parênquima aquífero, que vai armazenar água. Então tem algumas plantas que têm as folhas bem suculentas, né? Inclusive tem até algumas plantas que são conhecidas como suculentas, que elas armazenam água dentro dessas folhas, né? Então elas vão armazenar onde? No parênquima aquífero. E temos também o parênquima aerífero, né? Que são aquelas plantas que ficam flutuando na água, como a Vitória régia, por exemplo. Ela tem esses parênquimas, que são, né, tecidos de preenchimento, que vão ficar cheios de ar para fazer com que a planta faça o quê? Flutue na superfície, tá? Então, todos esses aqui são do tipo parênquima, tecidos, né, de preenchimento. E nós temos também os tecidos de sustentação, que são dois tipos, o colênquima e o esclerênquima.
O colênquima, ele é composto por células vivas e possui pouca celulose, por isso que ele é flexível. Olha, observe essa figura, você consegue ver que o vento, ele bate aqui nas folhas dessa planta e tem uma certa flexibilidade, né? E depois, quando para de ventar, ela vai voltar para o seu lugar, né? O momento que ela fica com a folha reta. É a mesma coisa quando você puxa uma planta e depois você solta. Ela vai voltar para o mesmo lugar onde ela estava antes. Então, por que ela tem essa flexibilidade, né? Por quê? Porque ela é feita com um tecido que é o colênquima de sustentação e ele é flexível por quê? Porque ele é feito por células vivas. Mas existe um, que é o esclerênquima, que ele é composto por células mortas. Por quê? Porque ele está cheio de celulose e de lignina, que é um outro tipo de carboidrato. Esses dois carboidratos, eles vão dar uma rigidez, né, a essas células. Então, ela pode ser flexível, mas também tem uma certa rigidez. Senão, como é que ela ia sustentar o peso da planta? Essas árvores enormes, como as sequoias, por exemplo, que chega até 117, 120 metros de altura. Como é que elas iriam conseguir sustentar se não tivesse esse tipo de tecido aqui para dar essa sustentação? Tá? Então, lembrando, colênquimas são células vivas e são flexíveis, esclerênquimas são células mortas e dá sustentabilidade, né, conferindo ali rigidez à estrutura da planta. Outro tipo de sistema é o sistema vascular. Ele é composto por dois vasos condutores de seiva. Nós temos o xilema e o floema. Se fizermos uma analogia ao corpo humano, seria como se fosse veias e artérias. As veias e artérias nos circulam dentro deles sangue. Então, nas plantas tem o mesmo tipo de sistema, que é o xilema e o floema, só que em vez de ficar ali passando sangue dentro dele, vai passar o quê? A seiva, né? Vai conduzir a seiva. E existem dois tipos de seiva. Tem a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta vai vir pelo xilema. Como? A planta vai absorver através de suas raízes, né? Vai absorver água e sais minerais, vai conduzir pelo xilema, que é o vaso condutor, até as suas folhas. Chegando lá na folha, que é onde acontece a fotossíntese, a planta vai transformar, né, junto com outros componentes, como o CO2, né, e a luz do sol. Então, ela vai pegar água, CO2 e luz do sol, vai pegar esses três componentes e vai transformar ele em quê? Vai transformar ele em seiva elaborada, que é justamente o carboidrato, no caso a glicose, e também vai liberar oxigênio e água. Essa seiva elaborada vai voltar pelo vegetal através do floema e vai espalhar por todo o vegetal. Então vai vir das folhas para todo o restante do vegetal, para o caule, para as raízes e assim por diante. Tá? Então o xilema vai vir da raiz para as folhas, a seiva bruta, e no caso do floema vai pegar das folhas e trazer de volta para a raiz ou espalhar por todo o vegetal, que é a seiva elaborada. Então esses dois são os vasos condutores de seiva. Aqui essa figura mostra um corte visto no microscópio. Então essa parte aqui, ó, é o xilema e esse daqui é o floema. E aqui tem uma outra figura, né, simbolizando também essa condução da seiva. A parte vermelha está simbolizando o xilema, que vem das raízes, sobe pelo caule e chega até as folhas. E tem o floema, que está simbolizada pela seta azul, que vem das folhas e espalha por todo o vegetal. Aí agora, fazendo um breve exercício para a gente treinar esse assunto, né? Exercício da própria apostila de vocês, está na página 342. Então, exercício número 1. Os estômatos são aberturas da epiderme dos vegetais, que desempenham funções fundamentais. Eles se assemelham aos poros da nossa pele. Qual a função desempenhada por essas estruturas e em que órgãos vegetais
esses geralmente são localizados? Então são duas perguntas numa só. Então vamos por parte. Primeiro ele está perguntando qual é a função desempenhada por essas estruturas. Lembrando, quem são os estômatos? Coloquei até uma figura aqui para a gente lembrar, né? Então os estômatos são aquelas estruturas que são encontradas, né? Já estou respondendo até essa segunda aqui. Em que órgãos vegetais? Nas folhas, né, das plantas, onde eles vão abrir e fechar para fazer o quê? Qual seria então a função dos estômatos? Fazer trocas gasosas e também fazer o quê? Eliminação de água através da transpiração. Então, como é que ficaria a resposta aqui? São responsáveis pela troca de gases entre o vegetal e a atmosfera e pelo controle da perda de água. E qual é o órgão que fica localizado? Nas folhas. Próxima questão da mesma página do livro de vocês. Número 2. Os espinhos são folhas modificadas comuns em vegetais de regiões desérticas, como os cactos. Aí eu coloquei uma figura aqui para a gente lembrar o que é o cacto. Porque a redução das folhas e sua modificação em espinhos são importantes adaptações das plantas que vivem em locais secos. Então, os cactos, a gente já conversou isso também na aula passada, tem esses espinhos aqui no seu caule. Os espinhos nada mais são do que folhas que se modificaram e se transformaram em espinhos. Por qual motivo elas fizeram isso? Por que motivo as plantas fizeram esse tipo de adaptação? Porque os cactos são da região seca, desértica, árida, né? Ou seja, falta água no local. Então, se eles tiverem folhas grandes, eles vão fazer muita transpiração, porque o local é quente, né? Vai perder muita água. E se o vegetal perder muita água, ele vai morrer por desidratação. Então, essas plantas fizeram o quê? Modificaram suas folhas em espinhos, para que pudesse ter a menor quantidade de água perdida para o ambiente. E não é nas folhas que é feita a fotossíntese? Então, aqui o que aconteceu? Os cloroplastos e o pigmento clorofila que fica dentro dos cloroplastos migraram para o caule. Por isso que o caule dessas plantas, desses cactos, são verdes, porque é ali que vai ficar depositado justamente o quê? A clorofila. Então, os cactos são as únicas plantas que fazem fotossíntese aonde? Nos caules e não nas folhas como as demais plantas. Mas respondendo a essa pergunta, como é que ficou a resposta então? Essas transformações diminuem a transpiração vegetal, evitam a desidratação em locais quentes e protegem os vegetais contra predadores, ou seja, contra a herbivoria, ok? Então depois vocês podem anotar essa resposta na apostila de vocês. Então, pessoal, concluindo esse assunto, tem um experimento para a gente fazer em relação aos vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. O que vocês precisam para fazer esse experimento? Primeiro, eu preciso de uma flor, uma rosa. Pode ser branca ou mais clara possível. O ideal é que seja da cor branca, para que possa visualizar melhor o resultado do experimento. Preciso de 2 copos, né? Em um dos copos eu vou colocar um pouco de água e vou colocar aqui aproximadamente 40 a 50 gotas de corante alimentício da cor azul. No segundo copo eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar agora o corante alimentício da cor vermelha. Também 40 a 50 gotas e um pouquinho de água. Vou pegar essa rosa, vou pegar um estilete, tem que ter cuidado na hora que for cortar para não se machucar. Vou separar esse caule em 2 partes. Uma parte eu vou mergulhar no corante azul e a outra parte eu vou mergulhar no corante vermelho. E vou esperar ali aproximadamente 10 minutos. Após esses 10 minutos, o que a gente vai observar desse experimento? Esse corante junto com a água vai subir aqui pelo xilema da planta e vai chegar até onde? Até as pétalas da rosa. Como ela é branca e aqui junto com a água veio o corante, ela vai absorver o corante junto. E o que a gente vai observar? Igual aqui nessa figura, ó.
E como eu dividi o caule em duas partes, uma parte absorveu o corante azul e a outra parte absorveu o corante vermelho, então metade da rosa, que era branca, ficou vermelha e a outra metade ficou azul. Com isso, a gente consegue observar o quê? Justamente a condução, né, dessa água com corante pelo xilema chegando até onde? As pétalas da rosa. Então é um experimento interessante para vocês fazerem aí na sua casa. Se vocês tiverem esse material, seria muito interessante fazer. Ok? Então, qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu irei responder. E aqui a gente finaliza esse assunto do capítulo. Então, o que eu peço para vocês fazerem? Tem mais exercício desse assunto. Então, podem fazer os exercícios e na próxima aula a gente vai corrigir e tirar dúvida também se tiver. Ok? Muito obrigada e até a próxima.